Hi friends! Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, tratando do nosso tema Navegando na Crise, do nosso canal Compartilhando. Muito satisfeito porque do primeiro encontro para cá já diversas inscrições surgiram, muita gente assistindo, mandando comentários, mandando sugestões. Então assim, é um movimento muito bacana, um movimento ainda inicial, mas que eu tenho certeza que vai se intensificar com a ajuda de vocês, para que nós realmente tenhamos cada vez mais um espaço de compartilhamento de dicas, conceitos, conhecimentos, enfim. Queria também agradecer as sugestões que estão sendo feitas, a minha amiga Lene Márcia, que sugeriu o tema Disciplina e Produtividade Pessoal. Lene Márcia já está no nosso hall de assuntos e com certeza trataremos disso oportunamente, tá ok? E eu queria continuar hoje tratando o nosso tema atual, que é Navegando na Crise, e falando um pouco mais sobre empregabilidade. No primeiro encontro, nós conversamos sobre investimentos em novos negócios durante a crise, tá? Agora eu queria falar sobre empregabilidade. E eu vou tratar desse tema em 2 encontros. No encontro de hoje, eu vou falar com as pessoas que se encontram empregadas, mas que obviamente num momento como esse, se sentem menos confortáveis ou um pouco mais preocupadas com as suas posições, tá certo? E no encontro seguinte, eu vou conversar um pouco com aquelas pessoas que no momento não estão inseridas no mercado de trabalho e estão buscando se reinserir, estão buscando uma nova posição. Tá legal? Bom, falar sobre empregabilidade nesse momento, pessoal, eu acho que o primeiro ponto fundamental, né, para que a gente possa sentir até onde precisamos estar preocupados ou não com a nossa posição nas empresas, é preciso que a gente faça uma avaliação, né, da visão que a empresa tem em relação ao nosso trabalho, né? Nós precisamos tentar entender como a empresa nos enxerga quando comparados, inclusive, a outros colaboradores que têm a mesma função ou o mesmo nível que nós temos. Enfim, nós precisamos, antes de mais nada, fazer um diagnóstico, né? Aonde eu estou posicionado na visão da minha empresa. Para isso, eu me permiti trazer aqui um esboço de uma ferramenta que nem todo mundo conhece, tá? Mas quem é de recursos humanos certamente conhece bem, que é a matriz Ninebox, né? Quem tiver interesse depois pode dar um Google, entrar no Google e colocar matriz Ninebox, que vai ter muitas outras informações, mas assim, o básico eu vou passar para vocês aqui, tá certo? A matriz Ninebox, pessoal, nada mais é do que um gráfico, né, que permite, em 9 quadrantes, enxergar o funcionário sobre 2 aspectos que são os mais relevantes para uma organização, né, quando avalia um funcionário. A entrega, ou seja, os resultados que ele apresenta no presente e vem apresentando no passado, né? Algumas empresas trabalham com 3 semestres, outras com 2 semestres, outra com 1 semestre, enfim, né? Isso depende de cada empresa. Eu gosto muito da visão de 3 semestres, mas enfim, cada uma trabalha de um jeito. Mas o fato é, na horizontal aqui, a gente está avaliando os resultados que você entrega para a empresa, o quanto você já contribui. E no eixo vertical, que é o eixo chamado potencial, né, nós estamos avaliando o quanto esse colaborador ainda poderá entregar para a empresa. Então, basicamente, aqui é os meus números, prazo, vendas, qualidade do meu trabalho em relação às metas que são estabelecidas. E aqui, o quanto eu ainda poderei, o quanto eu tenho de potencial para crescer junto com a empresa. Então, aqui, basicamente, né, é resultado numérico, praticamente, ou de qualidade, né? E aqui está envolvendo formação acadêmica. Então, por exemplo, eu estou numa área operacional, mas sou pós-graduado. Poxa, então eu tenho um potencial maior para crescimento. Aqui está alinhamento que você tem. O cara é muito alinhado, o cara compartilha os valores da empresa, acima da média. O cara é muito criativo, traz sugestões valiosas, o cara participa de muitos projetos de interesse da empresa. O cara também tem uma visão social, ele participa engajado em campanhas humanitárias. Né? Tudo isso, pessoal, faz parte desse eixo de potencial de entrega para a empresa. Ok? Bom, dito isso, quais são as 3 possibilidades de enquadramento, né, do nosso trabalho? Se eu estou entregando abaixo da média, eu acabo ficando aqui no quadrante baixo. Se eu estou entregando basicamente o que a empresa espera de mim, no quadrante médio, né, esperado. E se eu estou entregando acima do que é esperado de mim, eu fico no quadrante alto, além das expectativas. Se eu tenho potencial baixo, ou seja, já está no meu limite, o que eu entrego hoje
não vai crescer muito em relação ao futuro, eu estou no baixo. Se eu tenho um potencial razoável ainda para crescer, eu estou no médio. Se eu tenho um potencial muito elevado, se percebe que a minha curva de aprendizagem, os cursos que eu estou fazendo, o meu nível de engajamento, energia que eu tenho, vontade de fazer as coisas diferentes, isso é muito além da média, eu estou aqui em cima. Tá? Pessoal, obviamente então, né, que essa matriz permite localizar, plotar os colaboradores, né, em diversos quadrantes aqui. E é óbvio, pessoal, esse quadrante aqui, que é o quadrante mais extremo, né, é o quadrante de colaboradores que entregam acima da média, tá, e que tem um potencial enorme para crescer. E é óbvio que esse é um sonho das empresas, né, e que geralmente forma aqueles 15, 20%, né, que serão promovidos, que serão melhor aproveitados, que serão investidos. Tá? Aqui nesses quadrantes que eu também botei em verde, tá, é o quadrante em que eu tenho uma entrega dentro do esperado, mas um potencial enorme ainda. Ou então eu tenho uma entrega acima do esperado e um potencial razoável. Então esses três quadrantes aqui estão pintados em verde por quê? Quem está nesses quadrantes, pessoal, não tem grandes motivos para preocupação. Porque nós que estamos nesses três quadrantes somos pessoas desejadas pela empresa, principalmente no momento de crise. Bom, mas eu não estou nesses quadrantes. Na verdade, fazendo uma avaliação muito honesta com a cabeça do meu gerente, com a cabeça do meu chefe, porque tem isso, pessoal. A avaliação não é uma autoavaliação que é para ser feita. É uma avaliação com a visão do seu gerente, principalmente. Porque é ele que plota você aqui. Algumas empresas até contam com opiniões de pares, opiniões de outros líderes, mas de maneira geral, as áreas de RH vão buscar no teu gerente formal, o teu líder formal, e ele vai enquadrar você aqui. Se você faz uma avaliação muito honesta e percebe o seguinte, poxa, eu estou no quadrante vermelho, eu acho, porque a minha formação é uma formação ainda muito básica, eu não fiz uma pós-graduação, né? Eu não sou muito alinhado, eu preferi ao longo do tempo ficar mais distante da empresa, trabalhar só o meu tempo que eu tenho que trabalhar, sair correndo, ir para a faculdade, ou me divertir, seja cuidar da família, seja o que for, tá? E eu também não tenho entregue, né, suficientemente, estou devendo nas minhas entregas, então estou no quadrante vermelho. Vermelho por quê, pessoal? Porque aqui realmente, né, é um item de muita atenção, porque esse é o quadrante priorizado pelas empresas quando vão dispensar funcionários. Né? Não só na crise, né? Mesmo fora da crise, mas na crise mais ainda, até porque a crise é a maior chance de downsizing, de redução de quadro. Né? E aqui no amarelo, tá, são posições intermediárias que talvez não mereçam tanto cuidado, mas também não permitem um conforto muito elevado. Tá? Então, aqui eu separei nas três possibilidades. Eu vou me permitir guardar essa matriz, mas para dizer o seguinte para você. Se você está nos quadrantes verdes, ou seja, nos quadrantes em que a tua entrega é no mínimo a suficiente, tá? E o teu potencial também, ou você está com uma entrega muito acima, tá? E um potencial também razoável ou acima da média, esse é o momento, pessoal, de capitalizar a tua posição na empresa. É hora de se aproveitar da sua posição na empresa. Ah, então eu vou pedir aumento. Cuidado, não é disso que eu estou falando. Claro que pedir um aumento pode ser uma ideia, mas faça isso com muito cuidado, com muito planejamento, para que não pareça que você está se aproveitando de uma situação da empresa em crise, de forma oportunista, para poder buscar mais dinheiro para você não sair. Então, isso pode ser interpretado de forma diferente e destruir a tua imagem. Tá? Eu estou falando de capitalização no sentido de você se entregar mais. Chegar para o teu gerente, para o teu diretor e falar assim, ó, olha, estamos juntos. Né? Eu tenho interesse em acompanhar, em estar junto com a empresa nos projetos que ela tem que desenvolver. Eu tenho interesse em contribuir ao máximo, porque eu sei que o momento é um momento de crise, né? E eu quero que nossa empresa atravesse essa crise e chegue do outro lado, se possível, ainda mais fortalecida. Pessoal, vocês sabem o que uma empresa vai sentir ao ouvir de um funcionário relevante, importante para ela, né, que ele está ainda mais disposto a contribuir. E vocês sabem que isso normalmente não vai ficar em vão. Que isso ao longo do caminho vai trazer os dividendos necessários, principalmente quando a empresa realmente iniciar uma decolagem com muito mais receitas e lucratividade, certamente você não será esquecido. Agora, eu estou no quadrante vermelho. Ah, peço demissão? Claro que não. Também não. Para tudo. Calma. Né? O fato é o seguinte, você tem que ter consciência que você está próximo, pelo menos, se você estiver no amarelo ali ou no vermelho, você está próximo,
né, de uma situação de risco. Né? E aí, pessoal, 2 movimentos que eu sugiro para que vocês percorram caso vocês estejam nesses quadrantes mais vulneráveis. Tá? O primeiro, mexer na entrega, nos resultados. Por quê? Porque é mais rápido do que o potencial e porque é mais importante na crise. Numa crise, as empresas estão mais preocupadas em resultados imediatos do que no potencial futuro. Ela precisa, antes de mais nada, sobreviver, respirar, atravessar a turbulência. Então, pessoal, a minha dica nesse caso é: foque, coloque mais transpiração, dedique-se mais. Eventualmente, abra um pouco a mão de algumas coisas que você gosta de fazer, né? Reduza um pouco, até se for o caso, o teu lazer. Não elimine, mas reduza um pouquinho. Né? De repente, dá uma esticadinha no teu inglês, faça menos aulas por semana, seja o que for, mas coloque toda a tua energia para gerar resultados acima da média, se possível. Porque se você sair de uma situação de entregas abaixo da média, passar a entregar o que é esperado e ainda dar uma cutucadinha lá na superação das expectativas, certamente esse resultado vai ser rapidamente percebido pela empresa. Tá? E vou falar, não passa por nenhum líder incólume, né, ou despercebido uma reação dessa em relação aos resultados. Então, pessoal, foque, dedique-se, transpire mais, planeje mais como você vai fazer suas vendas se você for um vendedor, planeje mais como errar menos se você for um contador, planeje mais como entregar na data certa se você trabalhar numa área em que o prazo é muito importante e você não vem cumprindo, tá? Para que você reaja no eixo das entregas. Por outro lado, o que você pode fazer no eixo do potencial é começar a sinalizar para o seu gestor, para a sua empresa, que você está realmente predisposto a caminhar mais para aumentar o seu potencial aqui. Então você começa a indicar para o teu gestor: olha, chefe, estava pensando, esse ano eu vou me dedicar um pouco mais à minha formação, quero ver se eu faço uma pós-graduação do 2º semestre, na área que eu atuo aqui, porque eu quero entregar um pouco mais à empresa que eu entrego hoje. Olha, chefe, eu quero me engajar mais em alguns projetos, eu vou passar a me dedicar um pouco mais nas reuniões, quer dizer, também vai com um pouco de calma para não parecer que isso é um ato de desespero, mas vai cutucando a cada conversa, vai dando dicas para que ele perceba que você também quer caminhar para cima aqui. Né? Só que é óbvio, né, pessoal, que esse eixo ele demora um pouco mais para ser percebido. Agora, tem algumas coisas desse eixo que você pode fazer rapidamente, passar a trazer mais ideias, passar a trazer menos problemas nas reuniões e mais solução, né? Passar a se alinhar com o teu gerente e falar o seguinte: pô, vamos junto, a gente vai superar tudo isso, vamos atravessar essa turbulência. Quer dizer, você vai sinalizando aqui de forma rápida algumas promessas, entre aspas, e também vai buscando, de repente, se qualificar um pouco mais, se formar de uma forma mais adequada para poder aumentar isso aqui. Tá? Pessoal, se nós nos dispusermos a, primeiro, percorrer rapidamente o eixo das entregas e mostrar que nós estamos predispostos a entregar mais do que entregávamos antes, e sinalizarmos que queremos realmente progredir pessoalmente para poder entregar mais à empresa e queremos nos alinhar mais aos valores, à visão, à missão da empresa, eu diria que a gente começa a sair daquele grupo de maior risco. Por quê? Porque no momento em que acontecer uma reunião onde os executivos, os gestores costumam discutir quem será dispensado, se aquele gestor seu percebeu que você não está ainda numa posição confortável, mas você está reagindo e fazendo um movimento que pode te levar a patamares de maior contribuição para a empresa, possivelmente ele aposte em você e não te inclua nessa lista. Né? Ele resolva esperar um pouquinho mais, porque todo mundo sabe que dispensar um colaborador custa para dispensar e depois custa para recontratar. Agora, aqueles que não se envolverem nesses dois movimentos e continuarem no quadrante vermelho ou próximo dele, e o gestor não tiver nenhuma indicação de que vai haver mudança, aí fica muito fácil para o gestor realmente indicar, porque você vai tirar o colaborador, vai trazer um novo, tudo bem, lá na frente, talvez que receba menos do que você, quando precisar repor, e aí talvez você traga alguém que tenha um alinhamento, uma formação e uma entrega maior, então você acaba resolvendo apostar nessa dispensa. Legal? Então, mais uma vez, para quem está em cima, não é motivo para sentar em berço esplêndido, mas é motivo para capitalizar. Para quem já está lá embaixo, não é motivo para desespero ou para sair pedindo demissão, mas é motivo para agir com rapidez. Legal, pessoal? Espero estar contribuindo para quem está realmente com essas preocupações nesse momento. E a notícia da semana,
né, que eu gostaria de ressaltar aqui, foi o fato de que ontem o Banco Mundial divulgou novas projeções em relação ao mundo, especificamente em relação à América Latina e ao Brasil, né? E quem já acessou essas notícias aí na imprensa sabe que as notícias não são nada boas, né? Que do ponto de vista, por exemplo, do crescimento do PIB, né, o Banco Mundial estima para esse ano no Brasil, né, um retrocesso, uma queima de riqueza de 3,5%, ou seja, uma redução do PIB em 3,5%. Por que isso é importante para a gente? Primeiro, para realmente confirmar que a crise está instalada e vai demorar um bocado para poder se debelar, né? Inclusive no ano de 2017 o Banco Mundial prevê uma estagnação, crescimento zero. Então é o que eu falei no primeiro encontro nosso, 3, 4, 5 anos para a crise realmente se debelar. Agora, também o que é importante aí, pessoal, o importante é dizer o seguinte: você não pode assumir essa onda de pessimismo que o mercado, os organismos multilaterais, a imprensa, os especialistas estão mantendo. Tá? Por quê? Porque, veja, se vamos queimar 7,5% do produto interno bruto em 2 anos, vamos derreter 7,5% da riqueza, ainda teremos 92% da riqueza que estava circulando no momento de prosperidade. Então, o bolo vai diminuir um pouquinho para a mesma quantidade de convidado na festa, mas isso não quer dizer que você tem que ser o convidado a ficar sem a fatia desse bolo. Então, você não pode acordar de manhã comprando esse pessimismo, né? Comprando essa descrença. Você precisa acordar de manhã com otimismo, com autoconfiança, dizendo o seguinte: ok, um pouco da riqueza está sendo derretida, mas eu tenho competências, eu tenho dedicação, eu tenho energia para buscar não só a mesma fatia do bolo que eu comia antes, mas até um pouco mais, porque eu tenho capacidade para isso. Então, se você é vendedor, ao invés de levantar de manhã e pensar assim: poxa, eu queria bater minhas metas, mas as pessoas não estão comprando. Inverte essa fala. Tá? Inverte para o seguinte: poxa, as pessoas estão comprando menos, mas eu vou superar as minhas metas de venda. Se você é um funcionário, né, que depende, possivelmente, vamos imaginar, de crédito bancário, né, para poder bater as suas metas e tal, ao invés de pensar o seguinte: caramba, eu preciso captar algum recurso, mas os bancos estão emprestando menos. Não, inverte. Levante e diz o seguinte: poxa, os bancos estão mais retraídos, mas eu vou conseguir viabilizar as linhas de crédito que a minha empresa precisa. Disse por aí que as palavras têm poder. E tem, pessoal, e tem. As palavras ditas, tanto para alguém quanto para a gente mesmo, elas mexem no nosso cérebro de uma ou de outra forma. A ciência já comprovou que da forma como eu falo ou penso, os hormônios que são liberados no meu cérebro são diferentes. E é óbvio, né, pessoal? Se eu estiver potencializando os hormônios da energia, do otimismo, da força, o meu dia vai ser um. Se eu tiver com a minha fala ou com o meu pensamento potencializando os hormônios da descrença, da apatia, da paralisia, o meu dia vai ser outro. Então, tudo isso que a gente ouve na imprensa hoje é para a gente fazer como aquele navegador, né? Um Amir Klink, que, por exemplo, pega o seu veleiro e vai atravessar até a Antártida. Ele tem que pensar o seguinte: que no meio do caminho vão ter icebergs, vão ter ventos fortes, vão ter tempestades. Então, tudo isso é importante saber. Mas ele tem que sair do porto com a certeza de que ele tem todas as condições para atravessar, para se desviar dos eventuais obstáculos, né? Para usar o vento a favor dele quando tiver um vento mais forte, para poder chegar do outro lado. Se ele já sair achando que tudo aquilo, né, vai ser um problema para ele, ele não vai nem sair do porto. Tá? Então, que nós tenhamos tudo isso, não como uma mola, como uma ratoeira para nos prender, mas que seja uma mola propulsora, né? Para que a gente possa levantar de manhã com muito mais energia e otimismo ainda. Tá legal? Dito isso, agradeço a vocês mais uma vez por estar comigo nesse encontro. Desejo a vocês uma semana maravilhosa e até mais. Bye, friends! Tchau, tchau!